Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao Sala de Moda, nosso podcast dentro da plataforma YouModcast. Convidadas pelo Sandro e pelo João, estamos aqui com o objetivo de discutir marketing e como as empresas de moda e empresas de lifestyle estão hoje desenvolvendo essas estratégias de marketing. Assim como na sala de aula a gente discute os exemplos reais e entendem como eles aplicam a teoria, a nossa proposta aqui é a mesma. Eu sou a Kate. Eu sou a Fran. E bora conversar com quem sabe o que está fazendo? Bora! E é uma delícia poder receber um convidado que eu tenho uma admiração profunda por ele, pela família, que é uma pessoa que sabe levar o legado e suas raízes à frente, na minha opinião, como ninguém. Tá no sangue, veio do sangue esse DNA aí. Cada ação que ele faz, ele parece ser uma imersão cultural, sensorial, que nos transporta para o nosso amado Ceará, a Terra do Sol, onde toda essa história que a gente vai contar hoje, Kate, começou. Aliás, não poderia ser um lugar mais perfeito para uma marca que nasceu do beachwear surgir. Ela é vibrância, calor, potência, sensualidade, como a luz do sol, como o verão brasileiro, que não tem igual em lugar nenhum. E povo danado de criativo esse, hein? E tem também a valorização dos nossos elementos locais, da natureza, do riquíssimo e valoroso trabalho artesanal, que é tão brasileiro, tão nosso, né? Tudo isso embalado com muita sofisticação e excelência, que hoje, além de estar presente com 27 lojas em todo o país, também já chegou no mercado internacional com tudo e é importada para 40 países. Que orgulho, Brasil! E o nosso convidado é literalmente cria da casa. Ele nasceu praticamente junto com a marca, está dentro da operação desde os 17 anos de idade. Teve a oportunidade de conhecer profundamente o produto, criar uma área de marketing do zero dentro da empresa e foi um processo muito natural para ele. Ele vai contar isso tudo para a gente, principalmente porque ele acompanhou os próprios pais que fundaram isso tudo. E ele já fez muita coisa ali dentro, viu? Cuidou de atacado, produtor executivo, stylist, diretor de desfile. Ele continua fazendo tudo isso. E além de mais, ele foi ganhando espaço, confiança, autonomia para pensar o posicionamento da marca, olhando sempre para o futuro. Ele entrou na faculdade de Comércio Exterior e Publicidade, mas no fim, ele seguiu mesmo foi a faculdade da vida, onde ele já estava cursando com primor e se dedicou full time a ela. Com um olhar sofisticado e inovador e um talento nato para se comunicar e comunicar as ideias visionárias da mãe, ele se tornou seu braço direito e completou em 2023 22 anos na água de coco. Com um olhar sofisticado e inovador e um talento nato para comunicar as suas ideias, as ideias visionárias da mãe, se tornou seu braço direito e completou agora em 2023 22 anos na água de coco, cheio de histórias para contar e trabalhando non-stop. Fez o rebranding da marca, transpôs a classificação de beachwear para virar lifestyle, com coleções que transcendem a praia e acompanham seus clientes em qualquer horário do dia. Botou e-commerce de pé, investiu em CRM, criou a Água de Coco Casa com uma linha de homeware e capitaneou a trajetória internacional da marca, coroada com uma linda loja própria no Aventura Mall em Miami. É muito? É, mas pode ter certeza que vem muito mais por aí. Com vocês, Renato Tomás. Meninas, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Bem-vindo, que delícia ter você aqui, poder ouvir um pouco mais de Água de Coco hoje, principalmente desse marketing tão incrível, tão regional, tão vivo, que não só está no Brasil como no mundo agora, né? Obrigado pelo convite, é um prazer. Meu primeiro podcast. Olha! Que honra! E Fran, se tiver precisando de jobs para fazer redação e narração de filme institucional, tô precisando renovar o da marca. Vamos lá. Já rolou convite de job ao vivo. Vamos lá. Rê, eu quero entender, a Fran diz que, né, a tua trajetória
não foi uma trajetória linear se a gente olhar os profissionais, executivos de marketing, que tá lá naquela cadeirinha sentado, fez faculdade, pós-graduação e etc. Você entra na água de coco, eu tenho certeza que você não entrou pelo marketing. Como é que você chegou até o marketing da água de coco? Vamos lá. Água de coco tem 38 e eu vou fazer 40. Então, nascemos praticamente juntos. O meu quarto, inclusive, era estoque de tecidos. Olha. A gente começou a produzir em casa, né? Minha mãe e meu pai começaram a produzir em casa. Então, eu acho que foi uma coisa muito natural eu viver tudo aquilo desde o começo. Não que seja uma obrigatoriedade, porque eu acho que quando seus pais têm um negócio, não necessariamente você precisa fazer parte dele. Mas acho que foi muito natural. Eu com 16, 17 anos, viajei para os Estados Unidos para morar fora, para estudar inglês. E nessa viagem eu comecei a pensar muito sobre trabalho. A gente tinha uma outra marca dentro da água de coco, que chamava Cocobees. Era uma marca muito legal. Era uma marca jovem que não tinha absolutamente nada a ver com água de coco. Era uma moda mais meio brechó de Londres, uma coisa meio Doc Dog, meio isso, assim, era muito legal. E aí eu viajava, e eu lembro que eu, com 16, 17 anos, eu comprava algumas coisas para trazer algumas coisas para fazer parte do mix da loja. Então, assim, esmalte de glitter que não tinha no Brasil. Caderno de pelúcia que não tinha no Brasil. Enfim, esse tipo de coisa, assim, piercing que põe na orelha sem furar. Então tinha algumas coisas muito legais que faziam parte do mix da marca, e aí eu comecei a trazia algumas coisas e tal, e aí eu comecei dentro da empresa com os meus pais, né? Até hoje é uma empresa familiar, onde todas as decisões acabam passando pelos três, e ter eles como espelho, ter eles como inspiração é demais, assim, até hoje eles são muito inspiradores. Então, realmente, assim, para mim, ter isso dentro de casa, todos esses valores e etc, que transcenderam a casa e passaram a ser da empresa, porque a gente até fala que, assim, a gente tem um vídeo institucional muito legal, que até hoje a gente tem, tá lá no nosso canal do YouTube, quem quiser ver, é o primeiro vídeo do nosso canal da Água de Coco no YouTube, que ela fala muito sobre a história da nossa história de vida se confundir com a nossa história de trabalho, né? Até hoje. São 22 anos trabalhando juntos, normal, empresa familiar. E aí, assim, eu comecei ali observando muito mais o que se acontecia, como eu poderia ser útil e como eu poderia pensar. Minha mãe sempre teve uma cabeça muito à frente. A tua primeira participação no business, então, foi ir para Londres comprar tranqueira para Nova York para trazer coisa para vender na loja. Era mochileiro de luxo. Entendido, maravilhoso. Ok. Foi isso. E aí, entender, assim, minha mãe sempre foi muito visionária, ela sempre pensou muito grande, ela sempre pensou muito à frente. Então, como que eu poderia ajudar ela como um braço? Porque nesse vídeo ela fala, assim, no começo de uma empresa não existe financeiro, administrativo, todo mundo é tudo e faz tudo. Então, comecei meio que fazer de tudo um pouco, conhecer um pouco da empresa e etc. E aí foi muito natural, assim, eu sempre gostei muito de marketing. Quando eu resolvi fazer faculdade, eu fiz faculdade de comércio exterior, com 17 anos. Comecei a estudar, vi que não era nada do que eu queria. Achei muito burocrático, muito relações internacionais. Era uma coisa que eu acho que, sei lá, há 22 anos atrás não tinha essa coisa de faculdade de relações internacionais, etc. Então tinha muito essa coisa de se mostrar quem você é para fora, mas de uma maneira muito mais diplomática. Enfim, fiz um ano de faculdade, não gostei. Ok, primeiro ano de faculdade é um saco. A gente vê um monte de teorias, etc, que a gente não sabe o que a gente vai usar mais pra frente. Olha, professor escutando isso. Saco, tá na faculdade, é um saco. E depois eu fiz vestibular de novo, passei pra publicidade e propaganda, e aí comecei a cursar, e
já tinha algumas lojas pelo Brasil e eu já viajava. Então, assim, aí eu comecei a faltar muito a aula e comecei a reprovar, né? Eu falei, bem, vamos lá, a escola da vida tá me ensinando. Escola, com certeza. E é assim, a Fran até prática, falou, assim, né? antes da gente começar, até falou assim, você é autodidata, né? Eu falei, Fran, eu tive exemplos muito perto de mim, dos meus pais e todos os profissionais que sempre trabalharam com a gente. Mas sim, assim, essa coisa do feeling, do marketing, da marca, entender onde a gente quer chegar. E é engraçado porque a gente olha para trás, alguns anos atrás, e a gente continua no mesmo caminho. A gente sabe onde a gente quer chegar. Então, foi muito natural. Que bacana, E você acha que, por exemplo, você e a sua mãe, vocês têm uma... Eu assisti esse vídeo que você está falando, inclusive, e uma das coisas que eu achei mais interessantes foi ela ter falado que ela já trabalhava ali com beachwear também, mas ela viu no mercado uma possibilidade de criar uma marca nova, né? De criar a marca dela. Mas que se não fosse para fazer uma coisa diferente, ela nem ia fazer. Então, eu acho isso muito incrível quando você se propõe, tem que bancar essa história, né? Então, ela foi há quase 40 anos atrás ter esse olhar já visionário de trazer uma moda praia com diferenciais. E isso permeia a água de coco até hoje, né? Isso é um dos grandes pilares de modelagem, de comunicação, de qualidade, enfim. Como que é isso para vocês, assim, lá dentro? É exatamente o que eu acabei de falar. É engraçado porque a gente olha para trás e a gente consegue entender que os valores da empresa continuam os mesmos. Então, ela não abre mão da qualidade, ela diminui margem de lucro em alguns momentos, mas ela não abre mão da qualidade. Então, o diferencial... Então, assim, a gente tem dentro da coleção, imagina, são 4 coleções por ano e cada coleção com, no mínimo, 400 ou 500 SKUs. Então, são muitos itens por coleção. Então, a gente tem desde os básicos até as peças de desfile, né, que são as mais desejo e etc., mas não necessariamente são as mais comerciais. Então, a marca tá ali no biquininho para tomar sol, no curtinho e lacinho, e a gente tem o maiô de babados com aplicações, bordados à mão e etc., que são o DNA da marca, né? São muitos anos fazendo desfiles e trabalhando essa trajetória conceitual da marca. E como você trouxe isso no marketing? Fran, eu acho que olhando lá para trás, é engraçado, hoje, para uma marca que está começando, é muito difícil, é muito diferente. Não se falava de diversidade, não se falava de inclusão, não se falava de uma série de coisas que hoje, para uma marca ter sucesso, são pontos muito importantes, não só para marcas novas, mas até para longevidade de marcas antigas. Né? Então, e é engraçado porque, assim, a gente sempre teve isso nos desfiles da Água de Coco. Não era uma obrigatoriedade ou uma forçação de barra, sempre foi muito natural isso pra gente. Então, olhar para trás e ver que realmente a gente já estava com o olhar lá na frente é muito legal, sabe? Trazer isso para o marketing como posicionamento é super importante, né? Alguns eventos, desfiles, algumas ações que acontecem durante o ano, enfim, colaborações, que é uma coisa muito legal, que a gente também tem um histórico muito legal dentro da marca. Então, ter isso genuinamente há muitos anos, eu acho que fez da gente um grande diferencial. Até também nessa questão da imagem de diversidade de corpos, que vocês também têm muito forte no material de vocês, de beleza, de vários padrões, de abraçar isso mesmo, Sim. Como é o Brasil de verdade. Sim, sim. Né? Uma coisa que eu vejo você falando, a gente pegando esses 2 pontos de comunicação e história de marca, eu vejo que vocês foram muito consistentes ao longo do tempo. Né? Você vê que a Água de Coco não foi uma marca... Ela não teve nenhum pico de esquizofrenia. Ela se manteve fiel ao storytelling, fiel à sua autenticidade. E eu acho que isso
É o ponto que faz vocês estarem hoje, talvez também com esse alcance internacional tão grande. O mercado internacional não compra qualquer coisa. Ele não compra uma história mais ou menos. Ele só compra a história verdadeira. Então, isso para mim é um reflexo. E vocês foram uma das marcas, se a gente for olhar ali as ferramentas de marketing, que mais investiram constantemente em desfile. Vocês nunca, né, abriram mão desse investimento, dessa ferramenta. E vocês já chegaram a discutir retorno disso? Dá retorno, não dá retorno fazer desfile? Vamos continuar fazendo, não vamos? Pegando uma ação específica aí de marketing tradicional. Kate, eu acho que inevitavelmente para uma marca de moda, um desfile é muito importante. Né? A gente começou aí há exatamente 22 anos atrás a fazer desfile. Na verdade, 22 anos atrás foi o nosso primeiro desfile do São Paulo Fashion Week. Que no ano que eu entrei, eu fiz o primeiro desfile de São Paulo Fashion Week. Já entrei assim. Já entrando. Por isso a consistência, tá vendo? Desde o primeiro. Então é consistente, é muito. A gente fez, antes do São Paulo Fashion Week, a gente fez 3 anos no Rio. Que lindo. Que era a Semana Barra Shopping de Estilo. Era. E aí virou... Fashion Rio. Fashion Rio. Enfim, e aí acabou... e aí a gente migrou, 3 anos depois do Rio, a gente migrou para São Paulo. E começou o São Paulo Fashion Week. Então... Mais uma vez, acho que a gente precisa olhar para trás, olhar os valores. Se tiver tudo muito alinhadinho, tá tudo certo. Eu acho que esse é o resultado da constância, né? De você conseguir ter resultados muito legais. Claro que a gente precisa analisar os retornos disso, mas existem retornos que não são tão mensuráveis, que é a construção da marca. Né? Então, quando você está ali no imaginário das pessoas... como uma marca de moda que faz desfiles incríveis e etc., não necessariamente aquilo é mensurável através de um faturamento. É claro, né, que precisa ter o faturamento. Não existe uma empresa saudável hoje sem resultados sustentáveis. Isso não existe. Ser a bola da vez ou ser o oba-oba não paga as contas no final do mês. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso com bastante cuidado. Mas sim, a gente já analisou em alguns momentos, assim, vamos deixar de fazer, não vamos, e aí? E aí a gente foi moldando, e aí alguns anos a gente fazia só a edição de verão, que era uma edição por ano. Teve um ano que a gente fez 2 edições por ano, que foi a primeira vez que a Anitta cantou ao vivo num desfile, que foi incrível. Eu tava lá. A gente fez 2 por ano. Foi muito legal. Foi uma edição de inverno, que a gente nunca tinha desfilado no inverno. E aí é isso. E o público hoje do desfile, só para a gente ir para outro tópico, o público hoje do desfile, Renato, é o consumidor final, é influenciador, é o teologista? Quem tá ali? Quem é o público que você quer que esteja sentado vendo o teu show? Kate, o público de antes de ontem... Vamos falar assim. Começando por aí. Eu acho que o público de antes de ontem era a imprensa. Isso. É muito louco a gente ver que os desfiles aconteciam, a imprensa estava lá com seus fotógrafos, tinha uma sala de imprensa, as fotos eram impressas. Exato. Não era digital. A gente era um press kit ali, né? E aí, era uma sala de imprensa assim, gigante, aí tinham todos os looks da Água de Coco e os jornalistas escolhiam quais os looks eles mais gostavam para publicar. Mas elas estavam lá, as pilhas estavam gigantes, tinha pilha que tinha acabado, a gente falou, opa, esse look foi sucesso. E aí, era a imprensa que publicava isso nos principais títulos do Brasil. Os jornais com 2, 3 dias... E as revistas mensais, algumas revistas faziam especiais um mês depois, e algumas faziam só na temporada que o produto estaria na loja, para o consumidor final, né? Ontem, a plateia de ontem, né? Eu falei de antes de ontem. Eu acho que a plateia de ontem, imprensa, influenciadores, que hoje fazem grande parte da imprensa de hoje, nessa coisa do digital, da rapidez, etc. Clientes, né? E basicamente isso. E a informação rápida. E hoje, eu acho que o público para o desfile hoje é exatamente a soma de um pouco de imprensa, um pouco de influenciador, cliente. O cliente passa para o primeiro lugar. Ai, obrigada.
ter ouvido isso. Obrigada, meu Deus. O cliente passa pro primeiro lugar. Claro, primeira fila é do cliente. Até porque a gente sabe que a imprensa não necessariamente hoje não fala mais nada se não for um publi. Então, a coisa mudou muito. é difícil, né? Mas temos o talento, estamos ali, vamos lutar por ele. E real time, né? Não tem mais o impresso, não tem mais nada disso. Então, mudou muito em muito poucos anos. O Rei, aproveitando essa questão que você está falando de ferramentas, o desfile é uma ferramenta de marketing da empresa, óbvio, mas considerando essa caixinha que é o marketing, que a gente tem várias ferramentas, e ao longo dessa trajetória que você tem na Água de Coco, que ferramentas você não tinha e você viu que precisava usar e começou a usar e deu super resultado? Ou o que você fazia que hoje não faz mais? Como que você administra tudo isso? Fran, como eu falei, né, sobre cliente, e a Kate frisou muito bem ali a primeira fila para o cliente, eu acho que a ferramenta mais importante dos últimos anos que a gente vem implantando dentro da Água de Coco é o CRM, né? Que é o relacionamento que a gente tem com os nossos clientes. Entender quem são os nossos clientes, qual é a faixa etária dos nossos clientes, o que eles compram, com que frequência eles compram, quanto eles compram e o que eles querem. Que produto está faltando, que produto chegou na loja e acabou rápido. Então, essa análise é muito importante. Então, assim, eu acho que de ferramentas, sem dúvida, o CRM e a implantação do digital como um todo. A gente já vinha nesse processo. Naturalmente, a pandemia acelerou muito isso, sobre vários aspectos. Então, por exemplo, o e-commerce, a gente tinha estruturado, o nosso e-commerce era terceirizado. E aí, um ano antes da pandemia, a gente estruturou ele inteiro para ser ele próprio. Nossa, que sorte! Isso foi providencial. Quando veio a pandemia, a gente estava com e-commerce próprio, estoque próprio, estava tudo dentro de casa, alinhado. Ai, que bom. E aí, claro, a gente sofreu muito, muito menos do que estar na mão de alguém que não podia sair de casa, tinha que trabalhar de casa. Né? Com então, logísticas, né? Muito de isso, né? transporte. Então, foram algumas coisas que, de fato, assim, foram alguns ganhos que a gente teve na pandemia, com a pandemia. Eu acho que precisamos olhar para trás e entender que a pandemia realmente foi um desastre para o mundo, que deixou marcas até hoje e que vai deixar para sempre. Mas eu acho que a gente tem que pensar nas coisas boas também, as coisas que foram aceleradas, as coisas que foram os aprendizados, coisas que a gente conseguiu trazer de bom da pandemia, sabe? Para esse momento. As provocações que tiveram e geraram desenvolvimentos, né? Fran, eu acho que o ano da pandemia foi o ano que eu mais viajei. Claro, depois que estava tudo autorizado, de máscara, naquele pânico inteiro, mas para fazer as coisas funcionarem, sabe? Para vir para São Paulo e para fazer as coisas funcionarem. Então, eu acho que foi difícil, mas acho que a gente tem que ver coisas boas aí que aconteceram. Tem alguma ferramenta, como você está presente hoje no wholesale internacional, né, no atacado internacional? Eu estava até discutindo, conversando com uma aluna 2 dias atrás, ela, professora, eu preciso fazer o catálogo. E aí eu travei, eu fiquei assim, catálogo? Mas espera, tem plataformas hoje onde eu entro, coloco o produto, o catálogo digital morreu. E aí, as empresas, os buyers internacionais ainda pedem o line sheet, o catálogo, o lookbook, tudo bonitinho, ou eles já estão mais digitalizados também? Já sabem comprar em plataformas de B2B online? Como é que você está vendo isso? Assim como no Brasil, a gente tem ainda as duas ferramentas. Tudo, tá bom. A gente tem o catálogo, o line sheet, ou a lista de preços, que a gente envia para os clientes. Tem aquela boutique do interiorzinho da cidade de não sei o quê, que a mulher é dona da loja, e ela é dona, e ela é gerente, e ela conhece todas as clientes dela, e a loja dela é um sucesso, e ela, na hora de comprar, ela sabe para quem ela vai comprar. Eu quero esse maiô aqui, eu quero um P e um M, porque eu já imaginei a fulana e a fulana com ele, etc, etc. E tem, claro, as plataformas digitais, onde a gente tem os catálogos digitais. Os compradores americanos, principalmente os americanos, eles estão muito familiarizados com essas plataformas. Né? Hoje existem várias, mas a gente começou com as plataformas digitais na pandemia. Principalmente, é isso que eu ia falar, a mudança, shift foi na pandemia. No Brasil
E lá? com uma plataforma nacional e no internacional com uma plataforma internacional. Legal. Então, liguei para umas pessoas, fiz alguns contatos, o que você usa, não sei o quê, preciso fazer showroom daqui 30 dias, mas não vou conseguir, o espaço aéreo não está aberto ainda, não tem voo, não vamos fazer showroom, os clientes estão em pânico de viajar, o que a gente vai fazer? Os clientes não... A gente não pode... Imagina, a fábrica não pode deixar de funcionar. Né? Então, como é que a gente vai vender isso? Então, a gente buscou plataformas no Brasil e no internacional. E hoje a internacional, ela vale tanto para os Estados Unidos como para a Europa. E a Brasil, a gente só usa no Brasil. Muito mais fácil. Você entra, tem as 5 vistas do produto. Frente, costas, lado, detalhe, tecido, composição, grade, preço. Vai adicionando no carrinho. E no final, você sabe quanto você comprou. O bloco de pedido não existe mais. Pro buyer é muito mais fácil, só que eu tenho escutado exatamente isso. O mercado nacional ainda não está pronto para essa adoção 100% da compra B2B online. O internacional já foi. Mas tá indo muito bem. Tá indo. Tá, que bom, tá indo. No bom, Brasil tá indo bem. Que bom. Tá indo... A gente não tem mais o bloco de pedido. Evoluções. Obrigado, planeta, né? Ele agradece. Então a gente tem hoje, o nosso time comercial hoje, ele tá todo alinhado, até porque assim, facilitou muito também o processo de compra de matéria. Depois da finalização do pedido, tem a explosão de matéria-prima, compra de matéria-prima, logística, chegada, tudo mais rápido, né? produção, tudo automatizado. faturamento e etc. Então é muito mais fácil, né? Show. Eu quero aproveitar esse gancho aí que a gente está falando de mercado internacional, porque você falou já que você tem uma empresa familiar fundada pela sua mãe, seu pai, que quem não conhece a mãe dele, é uma mulher forte, determinada, leonina, maravilhosa, né? E quando vocês entenderam, você e Eliana, por exemplo, que era esse momento de dar novos passos com a marca, não só nessa área de marketing, mas no posicionamento da água de coco no geral. Então sai talvez esse nosso Brasil que já era mais familiarizado com a linguagem, com as modelagens, com tudo que vocês propunham para ir para o mercado internacional. Que momento vocês falam, peraí, a gente está levando o Nordeste para todo o país e agora a gente pode levar para fora, que era muito pensada, a marca é muito pensada essencialmente para a mulher brasileira, então quando você se propõe a esse desafio também teve alteração de modelagem. Ainda mais no beachwear. Como que foi a saída para o mercado internacional? Fran, a ida para o mercado internacional ela não foi fácil, são aí mais de 15 anos, faz uma feira, bate bate a cabeça na porta, volta... Ah, gostou disso, não gostaram disso, volta, vamos tentar no próximo. O mercado americano, ele é um dos maiores mercados do mundo. É o maior consumidor de vestuário no mundo. Então, tá todo mundo de olho, não é nem na fatia, é na azeitona, né? Um pedacinho é nessa ali. Coisinha que sobrou ali. Ali. Então, assim, se adaptar para o mercado americano foi o mais difícil. O mercado europeu, ele consome e ele respira moda e nós somos uma marca de moda. Então, mostrar para eles quem nós somos é muito mais fácil do que para o mercado americano. É engraçado porque o americano, a gente faz feira em Miami até hoje. É uma das maiores feiras de beachwear no mundo, acontece em Miami há muitos anos. E aí a gente participava de um ano de feira. Aí os clientes passavam, viam o stand, legal, bonito e tal, não sei o quê. Troca cartão, né? Aí, beleza. Ano que vem o cara vai lá e fala assim, é água de coco. Você estava aqui ano passado, né? Tava. Constância. Legal e tal, não sei o quê. Muito bacana. Vamos trocar cartão? Vamos. A gente se falou ano passado e tal, não sei o quê. Beleza. Aí, terceiro ano. É assim mesmo. Faz 2 anos que eu vejo vocês. Que linda a coleção e tal, não sei o quê. E aí... Até o cara entender que a marca é sólida, que ela tá ali na feira durante muitos anos, mostrando o mesmo produto, a mesma linha de raciocínio de produto, a comunicação constante, etc., o cara começa a entender que pode ser uma marca para ele comprar. Nunca... Nenhuma marca do Brasil, do Brasil não, acho que do mundo, chegou numa feira pela primeira vez e falou assim, minha feira foi um sucesso.
No mercado americano, esquece. Não existe É o isso. famoso you get to know me, né? Que você tem que ficar lá no processo todo de construção da marca, de presença mesmo, de constância. Não, e até porque eu fiz um curso no IFM uma vez, no Instituto Français de la Mode, pela ABIT, e aí tinha um professor que tinha sido presidente da Zadig & Voltaire, Ali Kadosh, e ele virou e falou, sabe qual é a impressão, sabe qual é a fama das marcas brasileiras no mercado internacional? Que não entrega. You don't deliver. Vocês não entregam. Segunda, you don't speak English. Né? Então, assim, a gente não se comunica, a gente não cumpre as entregas, e aí falta exatamente o que eu acho que é mais incrível da água de coco, que é a consistência. Falta consistência, Renata. As pessoas chegam lá num ano com uma comunicação, no outro ano com outra comunicação, com outra identidade visual, e elas acham que, não, agora vai dar certo. Não, não vai. O buyer vai passar e vai falar, essa marca é esquizofrênica. É difícil isso. É difícil. A gente tem um facilitador diante de algumas outras marcas. Nós temos a indústria. Nós temos a produção. Então, a cadeia, que é uma cadeia longa, ela está toda sob nosso controle. Toda não, né? Basicamente, porque os insumos não. Então, compra de matéria-prima, como lycra, aviamentos e etc., não é nosso. Mas a criação é interna, daí a gente compra os insumos, e aí a pilotagem, modelagem e produção é interna. Então, assim, tem que entregar até tal data, vira final de semana, trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo, trabalha até mais tarde e faz acontecer. Às vezes é um pouco diferente de algumas marcas que não têm esse poder da produção na mão, sabe? É mais difícil. Eu acredito que sim. E não é só a questão da produção também, é a questão de você conseguir cumprir os times e cumprir os requisitos do mercado internacional. Que são altos, né? Altíssimos. Então, não dá pra você chegar lá com a embalagem de qualquer jeito, aí volta o pedido, porque o packaging não tava do jeito. Você enviou... Tá faltando duas peças do pedido de 100, você mandou 98, tô te devolvendo o pedido. Então, e aqui no Brasil, essas práticas no B2B, na moda, por incrível que pareça, tá tudo bem. Eu canso de chegar em reunião e assim, não, a nossa quebra de pedidos da coleção esse ano foi menor. Gente, mas teve quebra? Como assim? Vocês estão deixando de entregar pedido vendido? Aqui se releva muita coisa, né? Eu acho que tem uma informalidade no nosso mercado que não existe lá fora. Mas prova que vocês estão no caminho certo quando você fala que vocês estão exportando para 40 países. Então, sim, é uma marca que respeita esse processo, que aprendeu a fazer isso e está levando o Brasil para fora com seriedade, porque é um business que realmente existe. E em termos... Antes de você ir para outro ponto, eu só queria entender... Nem vou mudar. Queria saber o que você fez em produto. O que vocês estiveram fazendo em produto para exportar? Produto. Que é biquíni. A gente chega a lançar hoje, dentro das coleções, a parte de cima ela não muda. Ela é meio universal. A parte de baixo, a europeia gosta dela um pouquinho mais coberta, a americana mais tradicional gosta do full bottom, que é aquela calcinha maior, mais redondinha e etc. Então, assim, a gente oferta. Nem sempre é o que vende. Eu acho que com a globalização de marcas, de comunicação, o Brasil estar na moda no mundo inteiro e etc., eu acho que as pessoas aceitaram o produto como ele é. Que legal. Claro, tem um produto ou outro, tem um cliente ou outro um pouco mais conservador. Eu tenho uma cliente do Texas que não compra o biquíni brasileiro. Então, mas ela ama o estilo, ela ama as estampas, ela ama a modelagem, ela só quer um pouco maior. Tudo certo. A gente faz... Faz maiorzinho pra ela. Hoje a gente tem 3 tamanhos de modelagem. A gente tem a brasileira, a gente tem a europeia, que é um pouquinho maior, e a gente tem a americana. Olha que legal. Pode falar. E assim, todas as mulheres ficam felizes usando água de coco pelo mundo. Exato, maravilhoso. Pode seguir. E, Rê, agora eu queria entrar nessa parte das collabs que a gente estava falando antes, porque eu acho que a água de coco tem cases tão incríveis para contar, que isso é um marketing tão rico, tão puro, que a gente tem que falar a respeito. Então, primeiro, o que você busca numa marca, numa empresa, para se associar, para fazer uma parceria? Quais são os elementos que te movem a se associar? Fran, eu acho que o primeiro ponto tem que ser sinergia de marcas.
elas precisam ter ali os mesmos valores, elas precisam querer se comunicar basicamente da mesma forma. Não adianta você fazer uma collab para no final você falar assim, mas eu quero meu logo desse jeito, porque eu quero minha comunicação desse jeito. Não, não dá. Eu acho que isso precisa ser muito alinhado desde o começo. E depois, eu acho que o céu é o limite para todas as frentes de colaborações que podem ser feitas. Eu acho que a primeira grande colaboração que a gente fez com Água de Coco há mais ou menos uns 15 anos atrás, que fui eu que encabecei esse projeto, foi Disney. É muito incrível. Eu acho muito incrível vocês terem essa nós somos parceria. licenciados da Disney há basicamente 15 anos. E a única marca de beachwear que tem essa autorização. Sim. E assim, quando a gente começou com o Disney, existia um propósito que era um rejuvenescimento de marca. Né? E aí, só que a gente falou assim, opa, mas espera, a gente vai rejuvenescer a marca, mas a gente vai para que lado? Eu falei, já sei. A gente vai para o lado que a gente vai mexer com o lúdico e com o imaginário do nosso cliente. E não fazer nada de Disney infantil. Foi uma coisa que eu bati o pé e aí todo mundo falou assim, você tá louco? A gente vai fazer a primeira coleção de Água de Coco e não vai ter infantil? Eu falei, os 2 primeiros anos, não. O desejo vai ser da mãe e da mulher mais velha e a gente vai mexer com o lúdico e com o imaginário dela. A gente vai remexer um pouco no baú, na infância e etc. E a gente vai trazer isso numa coleção de moda. E assim foi feito durante 2 anos. 2 anos levando cacetada de todos os gerentes e supervisores das lojas. Amado. Renato, pelo amor de Deus, a gente precisa ter infantil, é uma loucura. Como é que a gente tá associado à Disney? Eu falei, gente, calma. Vai chegar a hora. Que engraçado. Foi tudo estratégico. Mas assim. o cliente pedia? Ou o cliente entendeu que... Muito. Olha. Muito. Pediu infantil também? A partir do momento que tem essa associação com Disney, né? Já vem a gente tem a lembrança da família. Dentro da Água de Coco, a gente tem o feminino, o masculino, o infantil, o acessório, o casa e agora a linha nova de lifestyle. Então, como a mãe sempre comprou para mãe e filha, ou pai e filho... para família. Quando ela chegou e viu a primeira coleção de Disney, ela falou, eu quero para minha filha. A minha filha vai querer. Eu não vou poder usar um maiô desse. Minha filha vai olhar para mim e vai falar assim, mãe, eu quero um desse. E aí foram 2 anos de loja. Mas eu falei, calma, vai chegar a hora. E aí chegou. 2 anos depois a gente começou a fazer linhas de infantil e de adulto. E agora a gente passou pro masculino também. Então a gente tá com todas as linhas. Só falta chegar no casa. Muito legal. Eu acho, inclusive, que é um grande diferencial também na Água de Coco, que era uma coisa que eu só tinha visto na Dolce até então, que é essa questão do mini-me. E eu vi isso no Nordeste também, que eu não tinha visto, eu não vejo isso com outras marcas, que é essa coisa que você falou, da família estar com a mesma estampa. Isso. Da família ir para a praia com os casais iguais, assim, eu realmente nunca tinha visto isso. E no mercado infantil também, só pela Dolce, mas vocês fazem isso muito, muito bem no nosso mercado. Isso tá desde o começo, Fran. É muito desde desejado, o ano, basicamente, né? de fundação. Mas você sente que isso é um desejo, talvez, muito mais do povo nordestino do que em outras regiões? Talvez, eu acho que a marca nasceu no Nordeste e muitas das lojas estão no Nordeste. Ela já tem essa referência de moda para família. E aí, assim, tem muito essa coisa do filho se sentir o máximo porque ele tá com uma sunga igual a do pai. E o pai é o herói dele, sabe? Ou então a menina está com o maiô com a mesma estampa da mãe. Então, foi muito natural. Assim, a Água de Coco, quando ela começou... antes da Água de Coco ser fundada, a minha mãe e a minha tia eram sócias de uma marca de lingerie e de infantil. Acho que durou muito pouco tempo. E aí, o infantil foi muito natural no beachwear. Quando a marca foi lançada de fato, foi muito natural.
Porque elas já pensavam esse segmento também. E eu particularmente, eu queria voltar rapidinho no negócio da Disney, porque eu tava nesse desfile também. Eu queria muito que você contasse pra gente o case do aniversário de 90 anos do Mickey. Como foi trazer o Mickey pro Brasil? Porque realmente o Mickey foi uma personalidade, não é um personagem. A Disney não trata o Mickey dessa forma, que eu acho surreal também, porque é um imaginário tão potente que eles criaram, e vocês reproduziram isso naquele ambiente do desfile da água de coco. Então, como é que foi isso? Como é que você conduziu o Mickey ali dentro? Como é que foi a relação com a Disney para isso acontecer? A gente tem mais pelo menos uma hora, porque tem tanta história desse desfile, mas eu acho que já que a gente está falando de case de marketing e de algumas coisas, né, o podcast fala muito sobre isso, eu vou dar um exemplo, assim, que foi muito, para mim, foi muito marcante, para mim e para o meu time. Primeiro foi um projeto de 1 ano e meio. A Disney, eles têm uma frase que é o The Reason Why. Por que que o Mickey viria para o seu desfile? Existem licenciados no Brasil e no mundo que faturam milhões de vezes mais do que água de coco e nunca conseguiram levar o Mickey para nenhum evento deles. Porque não é o dinheiro que vai levar o Mickey para lá. Ah, eu quero contratar o Mickey para estar no meu evento, para uma feira de um lançamento de caderno, ou para um lançamento de alguma coisa. Não é isso. Então foi um projeto de 1 ano e meio, depois de muitos anos de relacionamento com a Disney, entendendo todos os The Reason Whys deles. E aí a gente montou um projeto, 1 ano e meio. Esse projeto foi feito em conjunto com a Disney Brasil, que levou para a Disney Global. Quando eu recebi a ligação, eu falava assim, Renato, nunca na história da Disney Brasil a gente conseguiu aprovar um projeto como esse. Vambora. A gente tem o goal do projeto e vambora. E aí eu vou te falar que foi um dos projetos mais enriquecedores de aprendizado que eu tive na minha carreira. Primeiro porque, assim, imagina a emoção pra gente, o orgulho de uma marca que nasceu no Ceará, está associado com uma das maiores marcas globais, né? Que é a Disney. Exato. Um projeto aprovado que nunca tinha sido aprovado. Trazer o Mickey para celebrar os 90 anos do Mickey, porque todo o projeto foi amarrado, que era a comemoração oficial do Mickey, do aniversário dele no Brasil, e a Minnie, que é o personagem fashionista, iria assistir o desfile. E ele iria ser homenageado num desfile com uma coleção dele. Então, foi tudo muito amarrado. Claro que não foi tão simples como eu tô falando. Claro que levou 1 ano e meio para acontecer, mas deu. Mas depois disso, assim, faltando um dia para o desfile, o meu time de marketing, algumas pessoas se reuniu e me reuniu. Renato, a gente quer ter uma reunião com você. Eu falei, claro. Uma falou assim, ó, eu não aguento mais. Meu Jesus Cristo, todo mundo pediu para sair. Um dia antes do desfile. Tá muito difícil, são muitas exigências, são muitas coisas. Eu falei, calma. Essas exigências estavam previstas? Sim. Eu falei, qual é o pânico? Follow the book. Qual o pânico? Calma. Ah, não, mas é porque eles querem isso e tal, não sei o que. Eu falei, gente, mas tudo isso estava combinado. Então, vamos ter calma e vamos ter paciência. E vamos pensar numa coisa. Tudo que eles estão pedindo, que foi combinado, é para cuidar do maior patrimônio de marca da Disney, o Mickey. Se a gente aprender todo o cuidado que eles estão tendo com o patrimônio deles, com a nossa marca, a gente vai virar uma Disney no mundo. Não, que genial. É isso. Não, foi um MBA, assim, E aí, na prática. E aí a chave mudou do time inteiro, de percepção, de entender que tudo aquilo não era frescura, chatice, era cuidado. Eu posso relatar, por isso que eu te perguntei, eu posso passar mais 1 hora falando aqui de tudo, mas assim, gente, a gente vai ter o aniversário do Mickey no camarim, a gente pode ter bolo? Ah, pode ter bolo. Mas, Renato, precisa ser... Renato, mas... Fala uma coisa. Ele não pode cortar o bolo, tá? A gente não pode partir o bolo. Eu falei, mas por que a gente pode partir o bolo? Não, porque vão ter fotógrafos lá e se o Mickey for fotografado com uma faca na mão e a foto for divulgada, a criança vai ter medo.
Então, são coisas que, assim, é o óbvio do óbvio do óbvio, mas que, assim, é genial. Não, e que não passaria na nossa cabeça. Nunca. Você falou também do bolo ser de frutas, Então, né? o bolo não podia ser podia ser Chocolate, coberto outra coisa. nem de chocolate, nem de massa branca, nem de marshmallow, porque é açúcar e etc. Sim, Porque o maior índice de obesidade dos Estados Unidos são as crianças. é infantil. É. Então, eles não... Hoje, eles por regra da Disney, eles não estão associados a nenhum produto que pareça não saudável. Uhum. Então, eles estão hoje em purê de maçã, suquinho de não sei o quê, bolacha integral de aveia, não sei o quê. Você não vê uma bolacha recheada hoje de chocolate com Mickey. Não existe. Não existe. Renato, você falou da equipe. Ah, tua equipe chegou pra você. Eu não aguento, eu não quero. Todo mundo odiava o Mickey já. Você tá no negócio há muito tempo. Então, a visão de marketing para você e dos objetivos da Água de Coco estão muito claros. Eles são intrínsecos a você. Agora, como é que são as pessoas que chegam para trabalhar contigo? Né? Então, primeiro, como é que estão esses profissionais no mercado que estão chegando para trabalhar contigo no marketing? Quando eles chegam, você vê que tem essa paixão pela Água de Coco, pela marca? Eles já chegam apaixonados pela marca ou eles querem o trabalho? E depois, quem sabe, eles se encantam pela marca? Não, eu acho que a paixão tem que vir desde o começo. Eu acho que a pessoa precisa fazer uma imersão até antes de procurar um emprego. Principalmente em moda. Eu falo isso. Ai, obrigada, por favor. Eu falo, gente, estudem com o que você quer trabalhar. Você quer trabalhar com moda? Quer trabalhar com luxo? Quer trabalhar com biquíni, com esportivo? Vai estudar. Vai mergulhar naquilo. É isso. Entendi. Uhum. Não, que é um profissional Mas as pessoas realizado, chegam né? assim mesmo? Chegam. Que bom. Chegam e assim, Kate, como você falou, assim, é intrínseco em mim e hoje eu sou diretor da marca. Tá. Né? Que eu não estou só no marketing. Hoje eu tenho uma head de marketing. Foram cadeiras que eu fui alcançando, mas é como se eu não largasse o osso. O marketing é teu filho, Tá ali. né? Então, assim, as pessoas de marketing estão comigo, sob o meu comando, e eu tô super, mega, hiper, ultra disposto a aprender e a ouvir coisas novas. Mas existem algumas coisas que eu não mexo. Tipo? Algumas certezas, alguns valores de marca que eu não... Ah, Renato, a gente precisa ser uma marca, a gente precisa rejuvenescer e virar uma marca muito jovem, porque a gente já é uma marca de quase 40 anos, e aí a Hermès é uma marca que é centenária, e aí eles precisam fazer coisas para rejuvenescer e tal, não sei o que. Eu falei, gente, rejuvenescer marca é uma coisa, rejuvenescer o produto e alguns princípios da marca é outro. Então, não adianta eu, como uma marca sofisticada de moda, tentar se comunicar com um público de TikTok de 12 anos. Não é o meu consumidor. É importante eu ter uma presença digital para que a criança de 12 anos comece a pensar na marca e daqui a pouco, quando ela começar a consumir, ela já vai saber um pouco sobre a marca. Ótimo. A presença digital, ela é fundamental. Se comunicar com todos os públicos e todas as faixas etárias é muito interessante. Mas não é o meu, é o meu core. Exato, Renato, é então, isso. você precisa focar, de fato, no teu cliente, no teu produto, no que você sabe fazer e o que você sabe entregar. E assim, se você não vendesse o produto infantil, vai falar, coitado, você vai ter mais 30 anos de marca, teu público todo vai morrer, tua audiência vai morrer e você vai morrer junto. A Mercedes percebeu isso no Brasil há uns anos atrás, 10 anos atrás, que eles tinham a maioria dos clientes com 80 anos. Tá, então daqui 20 anos vai todo mundo morrer, a gente não tem mais clientes, o que a gente vai fazer? Trouxeram novas linhas de produto e tal. Mas você já trabalha essa longa vida, um long tail do cliente, ele pode estar contigo desde a infância até o momento da vida adulta, até não gostar, falar, não, ela não me serve mais, ela não me atende mais, mas você fala com todo mundo, e é delicado realmente a gente conseguir dosar isso, porque o profissional da comunicação, né, às vezes ele vem e fala, vamos comunicar, vamos falar, a gente tem que estar no TikTok. Tem? Jura? Por quê?
E aí entra esse ajuste fino entre posicionamento e a inovação. Né? Eu acho que cabe. são várias fichas, né? É. Aí você pega uma fichinha, aposta ali em alguma coisa, pra você estar presente, etc. Mas a maioria das fichas você tem que apostar onde você ganha. Não, e eu acho, por exemplo, o exemplo prático disso que você faz, né, do que a gente estava falando, de respeitar a essência e o formato da marca em si, é quando você faz, por exemplo, uma collab com Netflix, Sim. com Coca-Cola, né? Então você traz esse Empresas público sólidas. jovem e segmentado, que talvez nem é seu cliente ainda, para alertar para a água de coco. Então, como que é isso? Sair desse segmento de moda, de transitar com outras Netflix empresas? foi muito legal, foi uma collab que a gente fez há 2 anos atrás, mais ou menos. Muito inesperada, Nós fomos né? procurados por Netflix, Olha só. global. A Netflix foi o aniversário de 10 anos da No fundação, Brasil? não, Da de fundação? global. Olha. São 10 anos de Netflix, isso foi há 2 anos atrás. E aí eles escolheram algumas marcas no Brasil para representar esse aniversário. Então nós fomos uma das marcas. E foi incrível, porque imagina você entrar no universo de digital, de streaming, e toda a campanha era isso, era uma praia, a gente fez uma praia digital como se fosse uma série de Netflix, e o título da coleção e do editorial chamava Summer Streaming. Então, aonde tinha o botãozinho para você clicar, o play e assistir, era o Shop Now. Olha que legal. Então, tudo tinha os botões de Netflix. A gente fez uma praia virtual dentro de um estúdio, então tinha imagens de praia, tinha uma areia no chão, então foi muito legal. E é o que você falou, assim, você pode rejuvenescer a marca através de colaborações, por exemplo, como a gente trouxe com Netflix, com Coca-Cola, com Disney e com tantas outras. A gente se associou com marcas mais inusitadas e óbvias possíveis na vida. Então, você imagina que ter uma associação, por exemplo, com Downy, que foi uma das nossas últimas colaborações. Downy nos procurou para fazer um produto. Existe o mito de que você não pode usar amaciante em roupas íntimas e em roupa de praia, porque estraga. Mancha. A fibra, o fio, mancha e etc. Migra a cor. E aí, a gente desenvolveu junto com Downy um produto específico que foi feito na Europa, não lembro aonde, acho que foi na Alemanha. E depois a gente conseguiu lançar isso no Brasil com uma estampa, ele era envelopado com estampa d'água de coco e a nossa essência. Entendi. Então, a gente mexeu com sensorial, a gente foi para gôndola de supermercado, que não é necessariamente que não é um canal que você vai estar com água de coco. Mas a minha consumidora está na gôndola de supermercado também. Né? Então, mostrar a marca através de outras frentes, hoje é o meu maior desafio como diretor de marca. Porque uma marca que nasceu há 38 anos como uma marca de beachwear e vem se tornando uma marca de lifestyle, hoje é o meu maior desafio. Hoje, dentro da empresa, é o meu maior desafio. Eu acho que eu não tenho nenhum desafio maior, que é mudar isso na cabeça e na percepção do nosso consumidor. Quer sair da caixa, né? Exatamente. Então, com isso, a gente lançou água de coco homem, que não é só uma linha de masculino, ela virou um outro negócio, com equipe de estilo separada, com produção separada, e loja. A gente abriu a primeira loja exclusiva de masculino para o homem entrar na loja e se sentir no universo dele. Sim. Porque hoje, em várias outras cidades do Brasil, em quase todas, o homem entra dentro do universo da mulher, né? Sim. Ele precisa entrar no universo da água. Tanto no esportivo quanto no beachwear. Não, mas quando ele entra na loja, a loja ela é 90% feminina. Com certeza, com certeza. E os projetos novos, que a gente já tem em várias cidades do Brasil, a arara de masculino já é muito maior. O provador masculino já é separado do feminino, para que o homem se sinta muito mais à vontade para ele entrar e ir direto na arara dele, experimentar a roupa dele, pagar e ir embora. Porque não é geralmente convidativo, né? Quando você pensa que o homem não tem espaço. Imagina que os projetos antigos de loja têm 3 ou 4 provadores com uma cortina em comum, que a mulherada inteira fica saindo dos provadores,
se mostrando para as amigas, quer se ver num espelho um pouco mais longe, etc. Imagina ter um homem ali outro dentro. shopping. A gente nem É quer isso. ter o homem ali, vamos combinar. É outro A comportamento. gente Então, nem mas quer que o homem era- esteja ali, mas ele precisa. Era o lugar que ele tem que ir. para provar. Uhum. É. Né? Mas- Então, a gente mudou tudo isso. Até a jornada do consumidor, a gente entende que mudou. É muito E essas são importante. formas fantásticas, maneiras geniais de você expandir o teu negócio, criar solidez de marca, fortalecer, agregar valor sem mudar o principal, que é produto. Sim. Você não tá reinventando a roda, Não. entendeu? Não é que você, agora eu vou começar a fazer calça jeans. Pessoal, gostei de fazer calça jeans, agora fazer calça jeans. Gente, amei, vocês não têm ideia. E sai fazendo calça jeans. Esse ano a gente lança a nossa primeira coleção de óculos. Que são itens complementares a tudo que vocês fazem. São, mas a gente não vai vender só nas lojas da Água de Coco. A gente vai entrar em algumas óticas especializadas no Brasil. Olha que Parabéns, legal. que legal, Então, novo canal. a gente vai dividir aí vitrine com Celine, Dior Olha que Gucci. chique. E nesse posicionamento. e nesse posicionamento. Legal, Muito o mesmo bacana. posicionamento do Beat vai para as outras linhas. Posicionamento do Beat, sim, de preço não. O preço vai ser bem melhor. Tá bom, Então, tá bom. tá Mas bem é bom. ótimo Tá. porque é um cliente, é uma nova forma de captar clientes também. Exatamente. Aí a gente tem. A gente Genial. lança a nossa primeira linha de velas aromatizantes, sabonete líquido. Né? Olha. É muito legal. Depois a gente lança a nossa linha de louças dentro da Água de Coco Casa. Então, a gente tem na louça o DNA da Água de Coco através das estampas, do feito à mão, do filetado a ouro. A gente tem uma louça inteira filetada a ouro, 24 quilates à mão. Que é incrível também. Então, são várias frentes. É o que você falou, assim. A gente não está reinventando a roda. A gente está indo para outros mercados e o meu cliente de beachwear também almoça, também janta, Isso. também faz sunset. Ela quer uma roupa incrível para um sunset ou para o aniversário que ela vai ter dela, mas ela quer receber na casa dela com uma louça linda, tropical, brasileira. E aí ela pode ter isso. E aí ela quer usar um óculos. E aí ela quer que o marido esteja junto. Ela quer que o filho esteja junto. Ela quer o calçado. Ela quer a bolsa. Então hoje dentro da Água de Coco a gente tem todas essas... Ela quer que a casa dela tenha um cheiro de verão. Ela mora em São Paulo, cinza, mas ela quer acordar e ela quer ter um cheiro de verão dentro da casa. Por que não? Sabe? Morar em São Paulo, cinza, um dia feio, horroroso, 14 graus, mas por que não almoçar com uma louça colorida, linda, leve, brasileira? Antes da gente ir para outro tópico, só para encerrar esse, Renato, tem acho que um grande ganho no que vocês estão fazendo, que é não só ampliar para oferecer para o mesmo público da marca novas categorias, mas também trazer novos públicos. Fato. Aquela cliente que nunca se identificou com o beachwear da Água de Coco, ela pode comprar o óculos, ela vai Sim. comprar a louça. O cliente que não tem o valor financeiro, às vezes a capacidade financeira para comprar o beach, mas vai comprar uma vela, até o item vira presenteável. Exatamente. Eu vou dar de presente a vela da Água de Coco. Então, você começa a trazer para o negócio uma musculatura de não depender só do Exatamente. beachwear, né? Exatamente. Abre e diversifica bastante. Quando a gente foi fazer toda a precificação dos produtos de aromatizantes, velas, eu falei, a gente precisa chegar nesse limite, porque a gente vai fazer uma campanha de final de ano que chama Presente Perfeito. É isso. É exatamente o que você falou. presenteável, é isso. Então, assim, eu tenho hoje, dentro da Água de Coco, um chinelinho de dedo que custa R$89. Pô. Você não tem condições de comprar um maiô, um biquíni, mas você tem um chinelo, você tem uma toalha, você tem um óculos, você tem várias outras coisas, você tem a vela, você tem o aromatizante, você tem o sabonete líquido, né? Então tem várias outras coisas, exatamente o que você falou, tá super genial. alinhado aí com a nossa estratégia. A teoria tá alinhada, Tá. tá certinho. Isso nada mais é do que lifestyle. Sim. Você está olhando para o cliente em todos os segmentos e tudo que ele pode viver e A pensar em gente água quer de estar coco. presente na vida do consumidor em vários momentos. Eu não quero estar só na praia e na Tá piscina. certo. Eu quero estar no quarto, numa vela, quando eu quero que ele chegue numa casa de uma outra pessoa, ele sinta o cheiro e fala, cheiro d'água de coco. Sabe? Um cheiro de verão, um cheiro fresco. Aí ele chegar para almoçar numa casa de uma outra pessoa, que às vezes ele nem é cliente da marca que você falou, e tá lá a louça. Ai, que louça linda, de onde é? Vira o prato lá, ó, água de coco. Exato. Então, é isso, é estar presente na vida em vários momentos, não só na praia ou na piscina.
Rei, quando você pensa, por exemplo, nas experiências para os clientes, como que é isso? Porque tudo que a gente está falando também é um pouco experiencial. Eu penso muito, por exemplo, quando a pessoa entra na loja da água de coco, como que a jornada toda que a gente está falando do cliente, primeiro ela é impactada pelo ambiente, pela fragrância, que é muito característica, tem o cheirinho da água de coco, você remete àquela, gera uma memória sensorial, enfim. Então, como você pensa tudo isso quando você também pensa em oferecer alguma experiência para o cliente diretamente? Fran, eu acho que quando você tem uma rede de 27 lojas, não é fácil você estar brincando de Lego o tempo inteiro, mudando de projeto o tempo inteiro. Os nossos últimos projetos de arquitetura da loja, que são da Vime, inclusive da nossa amiga querida Camila Salek, Camila. Ele vai muito de encontro com isso. Ele precisa ser um projeto modulável e adaptável. Não existe mais você chegar dentro das lojas da água de coco e ter aqueles projetos fixos de móveis, araras chumbadas na parede, onde eu não consiga mexer nas alturas ou na disposição da loja. É assim, hoje dentro da água de coco a gente não tem só o beachwear, a gente tem várias outras linhas de produto, a gente tem a roupa, a gente tem o blazer de alfaiataria, a gente tem várias outras coisas. Então, a loja, ela precisa ser um movimento vivo. A gente precisa mexer nela o tempo inteiro. Toda a parte de VM, etc. Então, esse projeto novo ele já está sendo pensado e é um projeto que a gente já está replicando em todas as lojas do Brasil, inclusive a loja do Oscar Freire. A gente vai reformar ela inteira e o segundo andar vai virar inteiro de masculino. Olha! É uma novidade. Spoiler! Olha que legal. Para quando isso, Rê? Agora para setembro. Ai, já esse ano. Maravilhoso. E eu acho que a gente tem que mexer realmente assim. Depois que você conhece o seu cliente, você começa a entender essa coisa da jornada, você precisa entender quais são os atritos, porque a jornada do cliente hoje, ela não é mais analisada no ambiente do físico só, né? Você precisa entender que às vezes ela passa na frente da loja, ela entra, ela gosta de uma coisa, ela vai embora, ela pega o celular dela em casa, deitada na cama dela, e ela compra o biquíni que ela viu na loja. Ou ela foi impactada pelo Instagram, recebeu um e-mail marketing, então, Photoshop. Não existe mais a jornada de cliente só linear, só do varejo. Só física. Né? Você precisa entender que o cliente ele é multicanal. Né? Ele tá no site, ele tá na rede social. É assim, até o alinhamento da estampa que está na vitrine do shopping naquela semana, é a vitrine que está sendo comunicada no Instagram, que está sendo comunicado nos patrocinados e que ela recebeu o e-mail marketing. Tudo pra gente... Tem que estar integrado. Tem que estar integrado, porque assim, ela imagina que ela passou despercebida na frente de uma loja, ela viu, mas ela passou despercebida. Ela viu que era uma estampa de fundo preto. Quando ela chega em casa, que ela recebeu o e-mail do fundo preto, fala... A estampa que eu vi na água de coco hoje. Entra no site, compra, ou no aplicativo. Hoje, muitas das nossas vendas estão sendo pelo aplicativo próprio da água de coco. Então, é isso. A jornada do cliente não dá mais para ser analisada só fisicamente. Ela precisa ser multi. Falando de experiência, falando de loja, como é que... E trazendo tantas novas categorias, como é que vocês estão trabalhando argumentação de pessoas? Como é que a tua preocupação, a tua orientação de marketing para fazer que essa narrativa para o teu cliente final, através da tua equipe de vendas, seja consistente e coerente? Kate, é um desafio, mas treinamento, constância, não tem jeito. E o marketing está embaixo de vocês? A gente precisa estar ali junto com o comercial, entendendo, porque se imagina que a gente cria uma linha de produto nova e toda uma narrativa. O comercial compra esse produto, que ele só vai chegar na loja daqui a tanto tempo. Depois que esse produto chega, aí a gente tem que... É uma outra fase de treinamento. Porque imagina que eu fiz o treinamento para o comercial comprar a ideia e para ele comprar o produto. Há um ano atrás. Quando esse produto chega na loja, é outro treinamento para a equipe de chão de loja e para a equipe de comunicação. Que eu preciso balizar isso da mesma forma. Eles precisam estar alinhados, né? Então, a gente tem aí os treinamentos e tem que ter, não tem jeito, assim. Treinamento. A comunicação tem que ser integrada, né? Existe o turnover de pessoas, então entra e sai equipe de vendas, equipe de marketing, então é normal. Então, a gente precisa estar ali o tempo inteiro comunicando de forma
constante. Sua mãe participa de alguma coisa do marketing, da comunicação? Fran, ela gosta muito de opinar. Ela não participa efetivamente, o dia a dia não dá. Mas quando tem alguma coisa que ela não gosta, ela fala, não gostei disso, acho que a gente não pode, não pode repetir isso no próximo. Eu acho que isso é um ponto de atenção. Eu amei isso, acho que funcionou super bem, os eventos estão indo super bem, as vendas estão ótimas. Ela tá ligada em tudo. Ela tá. Não tem jeito. Ela com certeza entende muitas dos seus investimentos e decisões, mas o resto da diretoria hoje, Renato, entende as ideias e as propostas de marketing, ou você ainda tem que insistir, Sair vendendo, né, sair as vendendo o ideias. projeto internamente? Não, porque assim, hoje nós temos poucos diretores na empresa. Uhum. Nós temos o conselho, que é formado pela família, meu pai, minha mãe e eu. Eu tenho algumas cadeiras, né? Porque eu tenho a cadeira de sócio, que é a Cada hora mais do dia difícil. você tá em uma delas. Tem a cadeira de conselho, Uhum. que é basicamente conselho / sócio, e tem a cadeira de diretor. E o único diretor que não é família sou eu. Os outros 2 são diretores que vieram de outras empresas e que vieram também no intuito da gente, imagina, minha mãe e meu pai fundaram Água de Coco, eles eram muito jovens. Eles não tiveram histórico profissional em outras empresas. Então, o histórico profissional dos 2 foi dentro da própria empresa. Eu, a mesma coisa, eu nunca tive chefe, né? E eu nunca tive, eu não sabia como é. Então, quando a gente decidiu que a gente ia mudar algumas coisas dentro da empresa para profissionalização da empresa, para a empresa deixar de ser uma empresa só familiar e trazer alguns outros diretores, foi isso. Vamos trazer gente de fora para a gente aprender também como é o mundo lá fora. Que legal. Porque também a gente fica só no nosso mundo. Será que tá certo? Né? As coisas estão mudando muito rápido. E aí? Será que a gente está no caminho? Claro, o caminho metade tá certa, porque se a gente chegou até hoje aqui, 38 anos, tem alguma coisa que tá certa. É bem intuitivo. Mas a gente precisa trazer essas pessoas de fora. Então a gente trouxe outros 2 diretores que vieram de grandes grupos e que são pessoas que trabalharam com moda, que vieram do meio de moda. Então, eles realmente, assim, não é difícil vender projeto Que dentro, bom. não. Tá? Eu ainda tô... Ainda tá Tá fácil. confortável Ai, que pra bom, você. que Que bom. bom que você tem boas ideias. Também tá tudo certo. Bora lá pro Bora. marketing, uma palavra? Rê, a gente tem algumas palavras aqui que a gente vai jogar para você, que é o que significa, o que você sente no seu dia a dia dentro da água de coco, e aí se devolve pra gente. Nunca pensei que eu ia Uma participar dessa palavra. brincadeira. É um quiz. É quase um quiz, mas não é. É total você. Pode mandar. Não, vai você. Ai, meu Deus. Pode fazer. O que significam essas palavras para você hoje dentro da água de coco? Marketing, Paixão. cliente. Primeiro lugar. Ai, meu Deus, eu não consigo fazer isso, eu me emocionar. Experiência do cliente. Imprescindível. Influenciadores. Fundamentais nos dias de hoje. Sustentabilidade. Presente e futuro. Futuro. Olhar para frente. E aquela dica de ouro para quem é profissional de marketing de moda e quer chegar um dia numa cadeira de gerente ou head de marketing. Eu acho que eu tive o privilégio de ter os meus pais como grandes espelhos. Mas eu acho que você não desistir nunca dos seus sonhos. Eu acho que não é só uma frase da Xuxa. Eu acho que você precisa... O mundo de hoje, assim, o mundo que a gente vive hoje é um mundo que tudo tá mais fácil. Eu vou falar do meu exemplo, tá? De quando eu comecei lá atrás. Lançar uma marca nos dias de hoje com pouquíssima verba, você consegue montar um shopping online,
sem ter uma plataforma. Você consegue ter referências incríveis no Pinterest com baixíssimo custo. Você consegue ter um celular que faz imagens incríveis que não necessariamente precisa ser um fotógrafo profissional. Existem tantas ferramentas hoje. A internet tem um mundo... É que às vezes as pessoas ficam esperando cair no colo. Existe um mundo hoje tão rico na ponta do dedo, através do celular, através que assim... E fazer uma coisa com pouco dinheiro, com pouca disponibilidade de tempo, nos dias de hoje, eu tô falando do meu exemplo, é muito mais simples do que o que eu tinha no passado para estudar, para ter referências de moda, para ver desfiles, para entender que livros de marketing são muito importantes para a teoria, mas a prática, principalmente no mundo de hoje, está mudando todo dia. Então, se você não for adaptável, maleável, mas ter algumas convicções que vão te levar na frente, eu acho que essa seria a minha dica. Nossa! Eu quero terminar com uma frase da sua mãe que eu vi no vídeo, porque ela é realmente uma ídola. Ela falou assim... As coisas, mesmo quando são... Não sei exatamente como ela falou, mas as coisas são difíceis. Nunca é difícil para mim. Mesmo sendo quando difícil, pra mim é fácil. Liana, um beijo. Isso eu tenho aí de escola. É isso. Isso para mim também é... Tudo que é difícil, mesmo que seja difícil para mim, a gente tem que tornar fácil. Nos dias de hoje, a vida já é muito maluca. Se a gente não tiver a oportunidade de transformar as coisas difíceis da vida em coisas boas, em aprendizados, etc., a gente não vai pra frente. Bora seguir com amor e com água de coco. É isso aí. Ai, Rê, obrigada! Obrigado a vocês, foi um prazer. Que delícia ter você aqui, Rê, obrigada. Quanto tempo, ó, estouramos Deu certinho. pouquinho. Tá ótimo, Obrigada. Gente, quero agradecer muito por esse tempo com você, minha parceira de vida, Nossos primeiros episódios. Nossas estreias aqui, Entendeu? que venha muito mais. A gente ficou nervosa pra caramba, depois a gente vai melhorar. A gente vai ficar relaxando. bom. Vai rolar. Mas a gente promete sempre trazer um conteúdo muito bacana, pessoas incríveis para essa troca super enriquecedora, e a gente espera vocês no próximo episódio. É isso. Até!